Sabe aquela maquiagem que a gente olha, que tem aquele efeito de pele iluminado, mas ao mesmo tempo que faz aquela pele que fica levinha, mas você vê que tem uma coisinha ali? Então já fica ligado no vídeo que hoje você vai aprender a fazer essa pele. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Jéssica e você chegou ao canal certo de beleza, porque vai facilitar o seu dia a dia. Já aproveita para garantir o seu joinha master e se inscrever no canal para você não perder nada que rola por aqui. Minha pele já está meio que semi-preparada, porque eu já fiz aquele cuidado de aplicar água termal, depois vir com hidratante. Para deixar um efeito de pele mais iluminada, sem pesar, a gente aplica um iluminador embaixo da base. Então, primeiro eu vou usar esse iluminador aqui. Peguei um novo, porque o outro já tinha acabado, eu tinha colocado aqui, nem tinha me tocado. É ótimo porque daí vocês já vão ver comigo, ó, de primeira, como que é a consistência assim que chega o produto. Ele tem uma textura em creme, e aí com o dedo mesmo eu aplico sobre as maçãs aqui, geralmente que quando bate um flash, né, para uma foto, que é onde fica bem bonito, um pouco aqui no queixo, que normalmente a gente costuma fazer depois que aplica o blush, em pó e tudo mais. Então a gente vai aplicar somente nas regiões que a gente quer evidenciar mais esse iluminado. Ó, vou pegar mais um pouquinho aqui, vou aplicar também aqui, ó, no centro. Vou até aproveitar um pouco do que eu coloquei aqui, que foi demais, e vou aplicar aqui, ó, no arco do cupido e já vou dar uma espalhada nessa parte aqui que eu apliquei antes. Se você gostar daquele efeito iluminado também na pontinha do nariz, você pode aplicar, é o que você gostar mais de usar. Vou aplicar uma base, que inclusive deixa eu até sacudir aqui, que na verdade ela é uma base que tem um efeito mais de um BB cream, sabe? De tão levinha que ela é. E o que eu acho legal nessa base da Kiko é que apesar dela ser bem ralinha, você consegue construir camadas, o que eu acho muito interessante, porque de repente você não quer uma camada tão levinha assim, você consegue fazer umas 2, 3 camadinhas. Só que ela não vai dar uma cobertura 100%, tá? Justamente porque o efeito dessa make que a gente tá fazendo hoje é uma make mais iluminada, uma pegada de leve bem fresh. Vou aplicar com o dedo mesmo, porque eu acho que bases assim que são muito levinhas, eu prefiro vir aplicando com o dedo e depois a gente vem acertando. E já vou mostrar pra você como é que você vai fazer aí. Então eu coloco com bastante cuidado, porque senão escorre tudo aqui, ó. Como é um produto bem levinho, ele não seca com tanta facilidade, né? Se fosse uma base mesmo, né? Então, dá super tempo de você depositar o produto com batidinhas, esfumando ele na sua pele. Você pode, inclusive, fazer um lado primeiro, para depois fazer o outro. Tem gente que não gosta dessa sensação de aplicar a base com a mão. Eu gosto muito de aplicar a base com pincel também, confesso, mas tem produto que eu acho que se encaixa melhor, sabe? Quando você aplica com a mão, principalmente se ele for bem ralinho como esse daqui. Por isso que é legal você, tipo, testar. Cada uma tem a sua preferência aí na hora de aplicar a base. Aproveitar que a gente já tá falando de base, né? Ó, com um pouquinho que ficou aqui nos meus dedos, eu já venho depositando aqui, já esfumando aqui na pálpebra. Se por acaso você tiver dúvida para poder comprar a sua base, de repente você não tem muita noção de como escolher, principalmente se for uma base comprada pela internet, aqui no canal tem dica para você identificar o seu subtom de pele, para você entender melhor como achar aí o seu tom ideal. Vou deixar na descrição do vídeo, tá? Para você aproveitar e assistir depois. A base já tá aplicada e se eu virar meu rosto aqui, ó, você já vai conseguir ver que tem um efeito iluminado na minha pele por conta do iluminador cremoso que a gente aplicou antes. Agora com a esponjinha, tô usando essa daqui da Marisade, que inclusive para mim é a melhor da vida. Pegar um pouquinho de água termal, espirrar aqui nela, porque agora você vai fazer o acabamento. Porque já que você aplicou com a mão, se ficar alguma partezinha aí que você não espalhou direito, a esponjinha vai te ajudar a fazer isso. O fato de você umedecer a esponjinha com água termal também te ajuda nesse sentido aí, de você deixar ainda a sua pele leve, entendeu? Essa daqui da Liotte, por ela ter componentes que ajudam a fixar a maquiagem, então, além de facilitar, né, essa aplicação aí da sua base, vai super garantir que a base não saia ali do lugar. Vou aplicar um blush mais rosadinho. Tô usando esse aqui da Kiko Milano, que eu amo esse blush, já apareci 1000 vezes com ele aqui no canal. Até subir um pouquinho esse blush para essa região aqui das têmporas, porque eu acho que tá super tendência e eu gosto muito desse efeito, porque fica um efeito bem natural, iluminado, sabe? Bem bonito. Se você quiser passar nessa região aqui, ó, uma dica legal para você usar o mesmo pincel, você aperta ele e aí você já vem aplicando aqui, ó, só para dar aquela fumacinha de blush, né, um pouquinho mais coradinho aqui. Um pincel bem fofinho, eu vou aplicar esse blush
nas minhas pálpebras. Vou pegar aqui, tirar o excesso e vir esfumando em bolinhas. Você pode vir também fazendo um movimento de vai e vem. E essa coisa de vir aplicando, né, o blush no olho ou sombra nas maçãs, eu acho que é super válido, até porque não tem uma regra, já que a maquiagem não tem regra, que eu sempre falo aqui, e também são produtos em pó, né? Então, por que não você pode dar uma alternada, aplicar, sei lá, uma sombra que você tem aí na sua sobrancelha, né, para poder fazer o desenho, assim como também a gente tá fazendo aqui de aplicar o blush nas pálpebras. Eu gosto muito desse efeito monocromático, né? E agora, movimento de vai e vem para poder tirar qualquer marcação, ó, do blush que você deixou aí. Você pode fazer também trazer esse blush, ó, um pouquinho, vou falar sombra, né? Porque senão a gente vai ficar toda hora achando, bom, confundindo tudo aí. Então você vai trazer esse produto para lateral, ó, para poder dar uma alongada no seu olhar. Vendo? Bem sutil mesmo. Agora a gente vai fazer um cantinho nesse olho com um lápis. E hoje eu vou usar um lápis marrom para poder fazer esse detalhe, que eu não quero o olho muito marcado, não. Eu vou aplicar esse lápis, ó, bem no cantinho e vou trazer ele até o meio, tá vendo? Com um leve delineado aí. A gente vai esfumar esse lápis com um pincel fofinho, mas que ele é bem mais achatadinho que o outro. Você vem, ó, com movimentos de vai e vem, para poder esfumar bem esse lápis que a gente aplicou, ó. Engraçado como a gente, às vezes, não se atenta tanto a essa coisa de lápis marrom, né? A gente fica tanto na cabeça com essa coisa de lápis preto e tudo mais, que a gente até esquece de usar o marrom. Mas eu gosto muito porque dá essa pegada natural, né? Principalmente nesse cantinho aqui externo do olho, que eu acho que faz toda a diferença aí para dar um plus nesse olhar. Praticamente você vai meio que bagunçando os cílios aqui inferiores, ó, sem aplicar dentro dos olhos. Com aquele pincel que você usou para poder esfumar em cima, você já vem esfumando a parte de baixo também. Por conta do lápis marrom ele ser mais claro que o preto, ele vai evitar naturalmente que esse olhar fique muito carregado aí. Eu já trago, ó, um pouquinho mais pro canto interno, esse lápis que a gente aplicou aqui. E hoje eu vou aplicar o iluminador com um pincel menorzinho, esse daqui é um da Vult, que eu gosto bastante para poder fazer isso. Quero que ele seja em áreas assim mais específicas, sabe? Eu não quero que espalhe muito não. Vou usar um iluminador que ele tem um tom assim mais champanhe, sabe? Eu venho depositando primeiro o iluminador, para depois vir em movimentos de bolinhas, ó, esfumando bem para tirar qualquer marcação, já que ele vem aqui, ó, de encontro ao blush. Já aproveito e já subo um pouquinho, ó, naquele mesmo lugar que a gente aplicou o blush antes. Olha, gente, esse iluminado é tudo, né? Eu amo. Agora é importante que você lembre quais foram os pontos que você aplicou o iluminador para poder reforçar esse iluminado e ele aparecer mais. Então, apliquei aqui também no centro do rosto, no arco do cupido, né? A nossa marquinha aqui, e no queixo também. Para ter mais iluminado aqui, a gente vai aplicar na pálpebra e vou aplicar nessa pálpebra toda, hein? Com o dedinho mindinho, eu vou pegar ó, um pouquinho do iluminador e vou fazer um detalhe que para mim faz toda a diferença quando a maquiagem é iluminada, e no cantinho dos olhos, que eu acho que fica bem bonito. Agora, para poder dar aquele grau, né, a gente aplica o nosso querido rímel. Eu vou usar dois produtos. Esse Lip Balm, que é um protetor labial, né, com cor da Vizela, com esse gloss da Bruna Tavares. Ele tem esse efeito mais pro cerejinha, tá vendo? Esse gloss aqui da Bruna Tavares, ele tem até umas partículazinhas de como se fosse glitter, sabe? Mas não fica uma coisa pegajosa, estranha na boca não, por isso que eu gosto bastante dele. E aí eu venho com batidinhas, ó, primeiro, eu venho com o dedo, ó, só para poder manter esse produto aqui. Pele toda iluminada, ó, maquiagem prontíssima para você. Deixa o seu joinha master nesse vídeo se você gostou da dica de hoje, se inscreve no canal se você não for inscrita e ativa o sininho de notificações que tudo em primeira mão aqui chega para você. Combinado? E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!